Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre a forte alta do Ibovespa e dos mercados globais, da queda do ministro da Saúde e também da restrição do Conselho Monetário Nacional em relação à distribuição de dividendos para os bancos, tá? Então esses são os temas aí que impactaram o mercado hoje, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? O Ibovespa subiu forte hoje, subiu 6,40, foi um pregão positivo para o mundo todo, né? Então a gente viu as bolsas, Europa, Estados Unidos subindo forte, em função do quê? Bom, o que eu venho falando faz tempo no canal, que o investidor tem que estar de olho na evolução e no momento, né, a gente está muito próximo do achatamento da curva do coronavírus em alguns países. Esse é o ponto principal, mesmo com um dia negativo do petróleo, né, a gente viu as bolsas subindo forte e foi em função disso, porque Espanha e Itália mostraram, né, que as taxas de crescimento estão desacelerando, ou seja, os novos casos e as mortes estão ficando menores a cada dia. Então, ou seja, a gente está tendo um momento de achatamento na Espanha e na Itália. Eu vou mostrar o gráfico, tá? Então esse gráfico aqui é o gráfico que eu venho falando do Financial Times. Esse aqui mostra especificamente, né, o caso confirmados, tá? Então novos casos aqui. E o que a gente vê? Tanto Espanha quanto Itália mostraram decrescimento na taxa de crescimento. Você pode ver que a taxa, se a gente estivesse numa crescente, né, esse gráfico estaria empinado, mas a gente viu aqui nesse momento aqui, tanto Itália quanto Espanha reduzindo, né, tendo uma queda ali nas taxas de crescimento, o que isso é bem positivo, né? Conseguir enxergar um padrão na evolução do corona no mundo. Então, assim, a gente viu esse padrão na China e o que a gente tem assistido agora é que Espanha e Itália têm se demonstrado de alguma forma parecida. A gente começou a ver essa redução nos novos casos desses dois países que são bem problemáticos, né? Então isso aqui é super positivo. Se a gente também acompanhar o gráfico de mortos, né? Então no dia, em função do Covid, a gente está vendo uma desaceleração também em Espanha e Itália, tá? Então, o que eu vinha falando aqui, a gente está começando a ver um achatamento na curva, né? E uma quedinha na curva nesses países que estão no pico. Então, esse padrão é importante. Se a gente conseguir ver isso nos próximos dias, Estados Unidos em breve vai atingir o pico também, e a gente começar a ver esse padrão, os mercados vão reagir positivamente, tá? Um caso que chama atenção aqui é a Alemanha. A Alemanha está se descolando, né, nos últimos dias dos países da Europa e dos Estados Unidos, que ela estava num padrão muito parecido. Então isso aqui também é bem positivo. Então a gente está vendo um movimento que parece o começo do achatamento da curva e uma desaceleração do Covid aí nesses países. Então os mercados reagiram super bem a esses dados aqui, e isso aqui é o que vai mover os mercados nos próximos dias, tá? E semanas. Bom, tem um terceiro gráfico que eu quero mostrar, e esse é em relação ao mundo todo, tá, pessoal? Esse gráfico aqui mostra a evolução do Covid-19 nos países, né, em função do tempo, né, a partir do 100º caso confirmado. Então o que a gente viu, esse gráfico acaba distorcendo um pouco a escala, né? Se vocês virem aqui, né? A variação de 1 para 5 é praticamente a variação de 100 mil para 500 mil. Então a escala dele está distorcida, mas existe uma média de crescimento, aqui entre China, Espanha, Itália, que a partir desse momento que o Covid tinha 100 casos confirmados, ele crescia por 30 dias ali, por uma taxa de crescimento próxima a 33%, tá? Então isso se mostrou praticamente realidade nos países da Europa, né? Estados Unidos, que cresceu até num patamar acima, apesar de estar testando muito, mas a gente viu esse padrão. Entretanto, o que está acontecendo, o que está chamando a atenção é o Brasil. O Brasil está se deslocando, está crescendo, de acordo com os meus dados aqui, está crescendo uma taxa de 12%. A gente está no momento que, apesar do lockdown, a gente já tem massa o suficiente para o vírus crescer e a gente não tem crescido. Então, isso tem chamado a atenção, tá? Tiveram alguns países que de fato, o corona não se desenvolveu. Era a tese do calor, né? O calor ia ajudar muito, porque o vírus não gosta de clima quente. Então a gente tinha esse ponto, que foi provavelmente o que aconteceu na Austrália. A gente está vendo esse movimento na Índia também.
E Brasil está chamando a atenção. Porque esses dias, pelos meus modelos, era para a gente estar explodindo de casos. Tá? E mesmo que isso seja, de alguma forma, subestimado em função dos testes, se tivesse subestimado e estivesse crescendo, a gente ia ver isso na quantidade de mortos. E não está acontecendo isso, tá? A gente está vendo que a taxa de mortalidade está se mantendo ao longo do tempo. Então isso aqui é interessante, tá, pessoal? Talvez o Brasil seja um caso mesmo onde o clima colaborou muito, né? Além do lockdown que foi feito desde o início, colaborou para a não propagação do corona. Uma coisa que chama atenção é a Alemanha, né? A Alemanha fez tudo correto, né? A Alemanha foi um exemplo. Entretanto, ela seguiu um padrão muito parecido ali com Itália, Espanha. Então, acaba colocando em xeque algumas teorias. É algo novo, né? Então, as pessoas não têm muito padrão para entender. A gente tem um curto espaço de tempo para entender isso aqui. Mas isso aqui me chama muito a atenção. E aí, a gente entra no ponto da demissão do ministro da Saúde, do Mandetta, né? Então, hoje o presidente decidiu demitir o Mandetta. E aí vamos lá, né? O que está por trás dessa decisão? Qual que é a minha visão? Qual que é a minha análise? Tá? Se a gente está num cenário onde o coronavírus não emplacou ou não cresce, e ainda bem, da forma que a gente viu na Europa, nos Estados Unidos, por algum fator regional, climático, que é o que está aparecendo, tá? Por padrão matemático, quando eu peguei alguns modelos de crescimento de vírus, e assim, não está acompanhando. Tipo, todas as vezes que eu dei uma olhada no modelo, eu tive que recalcular para baixo. A taxa de crescimento está baixíssima em relação daquilo que aconteceu. Ou seja, a gente está vendo de alguma forma que o padrão que se repetiu na Europa e nos Estados Unidos não está se repetindo aqui. Tá? Questões não se sabe, né? Mas não está acontecendo. Tá? O ponto é, se isso é fato, né, a gente tem que acompanhar dia a dia, mas um lockdown começa a ficar custoso demais em relação à questão de saúde. Vamos lá, isso aqui isso aqui é o tipo de discussão que não é pastelaria, né? Isso aqui é uma decisão super séria. E um governante, ele, por existência, ele mata pessoas a decidir qualquer coisa, né? Se ele decide investir num hospital de coração e não investir num hospital de câncer, ele mata pessoas com câncer e vice-versa. Esse dinheiro aqui que a gente está que a economia tem que o governo tem injetado, né, que todas as instituições têm injetado na economia para não deixar a economia parar, isso aqui poderia ter sido aplicado em outras formas. Esse dinheiro aqui é praticamente um dinheiro que a gente nunca pensou que conseguiria e poderia usar, e dado o momento a gente está usando. Então, esse é um ponto importante. Esse dinheiro aqui está a custo de endividamento público que a gente pensou que nunca poderia usar e está usando dado o momento, tá? Mas se o impacto na sociedade, né, na vida das pessoas, está sendo muito baixo, isso aqui começa a ser contestável. Porque, de alguma forma, esses 200, 300, 400, 500 bilhões que estão sendo injetados na economia poderiam ser injetados na saúde ou em outras frentes que salvariam uma quantidade 10, 20, 100 vezes maiores de vida. Então a gente começa a entrar aqui num trade-off, numa discussão que é extremamente delicada. E minha visão, tá? O que eu acho que está acontecendo aqui por trás? O Mandetta fez muito bem o trabalho dele. Provavelmente ele quer prolongar esse lockdown. O governo, por outro lado, está vendo que os padrões aqui não estão se materializando e o custo disso é muito alto. Então, o que ele está preparando aqui na minha visão? Ele está preparando para a gente voltar do lockdown mais rápido, tá? Essa é a minha visão. É um assunto extremamente delicado, mas é uma discussão que até grandes universidades americanas já colocaram em questão, tá? Porque, de alguma forma, quando você tem um problema de recessão, né, você acaba impactando a expectativa de vida das pessoas. Os mais pobres sofrem muito. Morrem de fome, morrem de outras formas. Né? As pessoas deixam de ir no hospital com coisas graves nesse momento e acabam falecendo também. Então tem um impacto aqui que não é simplesmente sou de esquerda ou sou de direita. Não, é um negócio muito sério aqui. Mas é o que está me parecendo nesse momento, tá? Então é uma coisa para a gente ficar bem atento. Na contramão, o Dória estendeu o lockdown de São Paulo até o dia 22 de abril. Mas aqui é um ponto de atenção. Se de fato as coisas
continuarem crescendo num patamar baixo, parece que o lockdown vai ser encerrado mais rápido do que se pensa, tá? E o terceiro ponto, né, que chamou a atenção de muita gente, foi o Conselho Monetário Nacional, que decretou hoje pela manhã a suspensão de dividendos, pagamento de dividendos dos bancos acima do mínimo, tá? Do mínimo previsto em estatuto social. Ou seja, a gente está falando de 25%, tá? Então eles podem distribuir até 25%, no caso do Bradesco 30%. É o que está estipulado em estatuto social. Por que tomaram essa decisão? Bom, os bancos tradicionalmente distribuem dinheiro porque eles não têm como crescer carteira de crédito, então eles acabam distribuindo bastante dos lucros. Esse momento é um momento onde o Banco Central tem a função de deixar a economia funcionando. Então, por que ele fez isso? Para os bancos não distribuírem e, de alguma forma, tentar crescer as carteiras de crédito. Crédito é muito importante nesse momento, tá? Então, é uma conversa aí que os banqueiros e o Banco Central vêm tendo há algum tempo. Por exemplo, o Cândido Bracha, que é o presidente do Itaú, falou que é algo extremamente sensato. Ele já tinha falado algumas vezes que era importante a função deles nesse momento de conseguir deixar a economia rodando, tá? Então tem um de acordo ali. Outro ponto importante, esse dinheiro não pode ser distribuído em forma de remuneração para diretores e grandes executivos, tá? Ou seja, não é para o dinheiro vai reter, não é para distribuir também para executivo. Então, o dinheiro vai estar lá, ele não vai poder distribuir. Qual o ponto do banco, né? Se ele não fizer nada com o dinheiro, o patrimônio aumenta e o retorno sobre o capital dele cai. Então, porque ele não vai querer fazer nada, vai. Ou seja, o Banco Central está forçando um pouco os bancos a concederem mais crédito nesse momento. Então, de alguma forma, é positivo, a suspensão vai até final de setembro, tá? Não significa que, se eles não distribuírem agora, eles são obrigados a distribuir depois. Entretanto, isso pode acontecer. Programas de recompras pelos bancos vão ser supervisionados pelos bancos centrais, pelo Banco Central, né? Ou seja, e com limite de 5% do market cap, ele não vai poder pegar o dinheiro e recomprar todas as ações também. Então é isso que o Banco Central está dando uma cercada. Cara, a economia precisa de vocês dando crédito nesse momento. Então, de alguma forma, isso foi positivo, foi recebido bem pelo próprio presidente do Itaú, tá? Então, fez um pronunciamento depois, foi positivo, ele está ciente do momento. Além disso, foi anunciado, né, um crédito para capital de giro emergencial, tá? Dos fundos regionais. E o que tem de interessante ali? A gente está falando de linhas de crédito entre 100 e 200 mil reais, com uma taxa de juros de 2,5% para capital de giro, com carência até dezembro desse ano, 2020, e 24 meses para pagar. Ou seja, estão injetando dinheiro na economia para capital de giro, que é o mais importante nesse momento, né? As empresas estão saudáveis, elas estão bem, só que, entretanto, um descasamento de receita e de custos pode prejudicar algumas delas. Então, o que está sendo feito é isso na economia, até que os bancos praticamente não reagiram, né? Subiram forte, hoje o dia foi de forte alta para os bancos, então não teve uma correlação forte dado esse momento, tá, pessoal? Então a gente tem todos esses pontos aí para acompanhar, que é a evolução do corona e como é que vai estar o movimento da curva, né? Além disso, isso aqui que já está dado, e também Brasil, os próximos passos. Se a gente vai crescer abaixo mesmo da média, e isso vai impactar e vai significar sair do lockdown de forma antecipada. Então todos esses pontos aí vão impactar os nossos ativos, pessoal. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.